Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho, de ética e integridade na pesquisa científica, o que foi motivado, na verdade, por um pedido de uma aluna sobre casos, que têm acontecido na imprensa, e a gente pegou aqui alguns dois exemplos, né, que são problemas que a gente não espera ver na academia, não espera que eles aconteçam. Recentemente foi noticiado, esse furto de vírus na Unicamp, onde uma professora foi presa por suspeita de furtar material biológico, e também um outro caso, que a gente teve conhecimento de uma aluna que solicita a retratação de artigo fruto de sua tese. Então, o orientador publicou a tese de doutorado da estudante sem dar crédito para ela nem listá-la como coautora. Bom, a gente não quer aqui fazer nenhum juízo sobre as questões, que são envolvidas aqui, não cabe a nós, mas falar de questões que estão ligadas à nossa disciplina, e ao conhecimento que a gente tem sobre como as questões de autoria, como as questões de ética, né, acabam muitas vezes descambando em problemas mais sérios. No caso desse furto da Unicamp, a gente não sabe exatamente, o que aconteceu ou por que aconteceu, mas isso é um caso que, inclusive, engloba várias outras questões dentro da nossa disciplina, por exemplo, a questão de biossegurança, a questão de manipulação, de vírus, de organismos geneticamente modificados, sendo transportados ou manuseados fora de locais apropriados. A gente tem toda uma classificação de laboratórios com cuidados que são tomados, quando há manipulação desses organismos que podem transmitir doenças para seres humanos ou para animais, causando inclusive problemas econômicos, no caso da transmissão a animais. Então, são várias questões que a gente tem que considerar quando a gente trabalha em um laboratório. A segurança é essencial, e não só a segurança, digamos, do trabalho do dia a dia, mas a segurança mesmo de você manter seguro aquele material que você trabalha. Porque muito material que é manipulado muitos dos materiais que são manipulados dentro do laboratório são materiais perigosos, são materiais que têm um risco potencial. É claro, se você não é que você esteja no laboratório, você está correndo risco. Por quê? Porque você recebeu um treinamento, você recebeu equipamento, você sabe como lidar com esse material nas condições em que essa manipulação seja segura. Mas, não é um local para que entrem pessoas que não têm noção desses conhecimentos de manipulação, de segurança. Eu acho até curioso, porque eu estou na UENF desde 1993, desde o começo da UENF. Estou entregando aqui que eu sou velho. Então, no começo, tinha todo um entusiasmo de fazer a UENF como a universidade do terceiro milênio, aquela história de Darcy Ribeiro, da universidade ser aberta para todos, e algumas pessoas da administração da universidade, naquela época, há mais de 30 anos atrás, entenderam que, por exemplo, a universidade devia ter sempre as portas abertas e que qualquer pessoa poderia entrar a qualquer momento na universidade. E isso, óbvio, depois se criou uma certa questão interna, mas ficou decidido que não poderia ser assim. Por quê? Justamente por causa disso. Você não pode ter a entrada sem controle de pessoas num lugar onde você manipula substâncias químicas perigosas, organismos que podem ser patogênicos ou geneticamente modificados e que podem causar outros problemas ambientais se forem manipulados fora do ambiente de laboratório. E essa questão, obviamente,
né, por questões de segurança, a universidade não podia, assim como não pode, até por segurança do seu patrimônio, ficar aberta o tempo todo e qualquer pessoa entrar na universidade, principalmente nos seus laboratórios, sem nenhum controle, né? Mas essa questão foi levantada. E hoje em dia a gente tem outras questões, inclusive econômicas, né? Porque muitas das coisas que a gente manipula, por exemplo, têm um valor econômico. Você pode usar para, por exemplo, no melhoramento de plantas, na resistência de plantas à doença, enfim, e com várias outras atividades, melhorando, criando uma técnica nova, né, que isso pode ter um valor comercial e cada vez mais está sendo creditado dessa forma, né, como itens de valor econômico. Então, a gente como pesquisador, e como pesquisador eu incluo também os alunos de pós-graduação, né, que hoje em dia já são reconhecidos como trabalhadores da ciência, isso é muito importante, né? Hoje em dia, os pós-graduandos, que são aqueles que produzem grande parte, a maior parte da ciência no nosso país, já são reconhecidos, inclusive em termos previdenciários, licença maternidade, outros ganhos têm que vir, né, para essas pessoas que estão ali como aluno, mas que na verdade são pesquisadores, são trabalhadores da ciência. E aí, quando a gente fala dessa importância do pesquisador, a gente começa a pensar no que se espera de um pesquisador ético. E quando a gente fala, né, já falamos de método científico, a gente vê que o principal alicerce da ciência é a sua confiabilidade, ou seja, a gente tem um outro vídeo que a gente distingue, por exemplo, o conhecimento científico do conhecimento religioso, né, sendo conhecimento religioso baseado na fé, o conhecimento científico, diferente do conhecimento religioso, ele é baseado na experimentação que a gente faz e no método científico, né, na forma como a gente apresenta essas descobertas, como a gente chega a essas descobertas. Então, tudo que a ciência diz que é assim, diz que é porque foi provado pelo método científico. As coisas têm que ser testadas, têm que ser reproduzidas, têm que ser publicizadas, né? E têm que ser testada por outros pesquisadores. Por isso que a questão ética é principal para um pesquisador, né? Se você tem um pesquisador sem ética, gente, essa pessoa pode ser tudo, pode até virar um líder religioso, enfim, né? Mas não pode mais ser pesquisador, porque confiança é tudo, né? Digo ser um líder religioso porque as coisas são baseadas na fé, você acredita que a pessoa mudou, se modificou e tal, mas na ciência é muito mais complicado, né? Você muitas vezes, se você atua de maneira desonesta, você realmente é cortado, né? E seus dados vai ser difícil ter alguém que confie neles de novo. Você pode perder seu cargo, seu emprego, né? É algo muito complicado. Então, a gente espera que o pesquisador ético atue com honestidade intelectual, ou seja, relate dados e resultados com precisão, sem manipulação ou sem omissão também, né? Às vezes as pessoas omitem dado, por exemplo, tem um pontinho aqui que esse aqui deu fora da curva, então não vou colocar. Isso é muito complicado, tá? Isso pode ser um dado que você omite, se ele for significativo, né? A gente pode chamar isso de uma fraude, de algo não ético a se fazer, né? Porque, como eu falei, ciência se baseia em fatos, fatos que têm que ser comprovados e têm que ser reprodutíveis, né? Então, não se pode manipular ou omitir esses fatos. Reconheça erros quando identificados e esteja disposto a corrigi-los. Ser um cientista denota uma honestidade, né, a toda prova. E a gente sempre tem que estar
disposto a corrigir, ter a humildade de corrigir os nossos dados ou de rever resultados que não são confiáveis. Se nós não temos certeza, o melhor é não mostrar, porque uma perda, digamos assim, de confiança para um cientista daquilo que é dado, né, daquilo que é real, daquilo que é mensurável, pode criar um dano terrível para a sua carreira na vida inteira. Tá? Respeitar os direitos de participantes e animais. Hoje em dia, a ciência, né, ela tem essas duas grandes vertentes quando você fala de direito animal ou de participantes humanos de uma pesquisa. Então, é lógico que a gente tem que obedecer aos princípios éticos ao lidar com seres humanos, ter o consentimento informado, o anonimato, o risco mínimo a que você expõe aquela pessoa sempre respeitado. Então isso a gente vem de histórias e histórias, né, daquilo que a gente chama de bioética, estudando essas questões para que a ciência seja sempre a mais ética possível, respeite o direito das pessoas. As pessoas hoje têm direito a ter um consentimento informado, né? Isso sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que submeter essa pesquisa ao Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, através da plataforma Brasil, né, que é uma plataforma que a gente tem no nosso país, que regulamenta, né, onde você coloca toda a pesquisa que você vai fazer, se ela envolver seres humanos. E é interessante porque até se for uma mera entrevista, você precisa submeter ao CEP, né, a Plataforma Brasil, se você quer publicar essa pesquisa. Então, outro dia, uma aluna, né, chegou para mim e falou: professor, soube que o senhor aí trabalha com bioética, né, da Sociedade Brasileira de Bioética, e a gente tem aqui uma pesquisa, é só um questionário simples, e queria saber se tem que fazer alguma coisa com relação a esse questionário, submeter a algum lugar, o questionário sobre o uso de agrotóxicos, né? Parece uma coisa simples. Você vai simplesmente perguntar para a pessoa: você usa agrotóxico? Como é que você usa agrotóxico e tal? Mas, se vocês, né, não sabem disso, precisa sim, né, ter um registro na plataforma Brasil. Porque vejam, né, pode ter um problema de estigma da pessoa ser discriminada por usar agrotóxicos. Ela pode ser, por exemplo, ter perdas materiais, ser demitida se o patrão dela souber que ela deu uma entrevista e não gostou daquela questão. Então, todas essas questões são pensadas para que se proteja a pessoa que vai participar dessa pesquisa científica, mesmo que seja simplesmente responder a um questionário. Então, tem que se ter um cuidado muito extremo. Essa pessoa, em geral, sempre recebe um termo de consentimento livre e esclarecido, que diz algumas coisas principais, como, por exemplo, para que é aquela pesquisa, diz que ela não vai receber nenhum benefício direto por participar daquela pesquisa, que ela pode desistir a qualquer momento, se ela tiver algum problema em decorrência da participação daquela pesquisa, quem é a instituição que está responsável, quem é o pesquisador responsável, quem é o comitê de ética responsável. Então, todas essas questões têm que ser previstas para que você previna, né, qualquer dano ao participante dessa sua pesquisa, mesmo que esse participante esteja meramente respondendo a um questionário. Então, com animais também, hoje a gente tem que seguir protocolos adequados ao utilizar modelos animais ou experimentos com impactos ambiental, não só para preservar o meio ambiente, né? Você não pode sair coletando lá milhares, por exemplo, de amostras de uma planta que está ameaçada de extinção. Da mesma forma, você não pode pegar e sacrificar vários camundongos e expor aqueles animais a um sofrimento desnecessário se você tem outra forma de fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma vez
eu recebi um trabalho para avaliar de uma pessoa que queria utilizar camundongos para treinar um aluno a utilizar um equipamento novo de histologia. Então ela queria lá matar 30 camundongos só para fazer corte lá de tecido e o seu aluno utilizar, aprender a treinar aquele experimento. É lógico que isso foi vetado, né? E por quê? Porque não tinha nenhum ganho científico, né? Nenhum. Você matava os animais sem dar nenhum propósito àquela morte deles e ainda tinha uma quantidade grande de animais que iam ser sacrificados sem necessidade. Qual a forma ética de você fazer isso, né? Treinar um aluno sem sacrificar os camundongos desnecessariamente. Por exemplo, você poderia ter um outro projeto, vamos dizer que um aluno de doutorado que está fazendo uma pesquisa de um medicamento e que comprovadamente ele precisa utilizar animais, porque aquela droga já chegou numa etapa em que ele precisa testar com roedores, depois com animais não roedores, depois até com seres humanos para aquela droga entrar no mercado. Isso é lei, tem que ser feito. Tá? Então, se ele ia testar e sacrificar animais de forma justificada com um propósito, os cadáveres daqueles animais sacrificados poderiam ser congelados, guardados e utilizados para esse aluno que ia fazer simplesmente um treinamento, fazer cortes histológicos, né, de animais que já foram sacrificados, né, eutanasiados, melhor dizendo, é o termo correto, eutanasiado, por um propósito científico válido, né? Então, é claro que a gente vai entrar aí no direito animal, são várias questões, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que a ética, a bioética animal, ela sempre procura diminuir e, se possível, eliminar, né, com a substituição por modelos não animais, se for possível, mas se não for possível, pelo menos diminuir o risco, a dor, o sofrimento, né, e a quantidade de animais que sofrem sem necessidade. Seja sempre transparente e responsável, ou seja, divulgue claramente as metodologias, os conflitos de interesse e o financiamento de pesquisa. O que, que você usa? Se você está ganhando alguma coisa com aquilo, que isso é importante, né? Ah, teve um caso, né, muito famoso com relação à indústria do cigarro, né? Por muito tempo se dizia que cigarro não fazia mal, né? E tinham pesquisadores que publicaram pesquisa dizendo que cigarro não tinha problema nenhum. Aí qual era o problema? Esses pesquisadores eram financiados pela indústria do cigarro. Então falava, olha, ou você fala bem ou a gente corta o seu salário, a sua verba. É curioso, gente, que quando eu era criança, já falei que eu era velho, né? Que eu sou velho, tinha uns cigarrinhos de chocolate, cigarrinhos pan. Então você imagina, cigarrinho de chocolate, uma barrinha de chocolate no formato de um cigarro para criança. E as crianças ficavam lá fazendo pose de fumante. Era legal naquela época você imitar o comportamento de alguém que fumasse, né? Então, como se cigarro fosse algo elegante, bom e até criança, cara. E eu confesso para vocês, eu tinha uma tia que de vez em quando me dava cigarro para fumar, isso, sei lá, com uns 6, 7, 8 anos de idade. Mas lógico, né, não era culpa dela. Mas naquela época realmente se achava que cigarro não fazia mal e era uma coisa até associada ao esporte, à elegância, né? As pessoas fumavam em qualquer lugar, mas por quê? Por causa, em parte também, dessa omissão da ciência, ao que demorou, né, bastante tempo para reportar os malefícios que o cigarro causa. E outra coisa importante é sempre manter registros confiáveis dos dados de pesquisa. O que são registros confiáveis? É o caderno de protocolo, né? Quando você entrar num laboratório e for fazer experimentos, vão te dar um caderno de protocolo. Ainda hoje, né, isso aí desde os tempos lá que eu entrei na faculdade, mas até hoje você tem que ter
caderno de protocolo ou outros meios de registro, mas você tem que ter meios de registro digitais, né, ou físicos daqueles experimentos, dos resultados, porque isso serve de prova, inclusive de prova da sua autoria, se for o caso de que você foi realmente autor daquilo que você fez aquilo, né? Então, a gente deve sempre, de qualquer maneira, evitar a má conduta científica e não fazer isso nunca, 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 tá? Praticar fabricação de dados, ou seja, inventar dados que não existem, o que você efetivamente não comprovou através de experimentos, falsificar dados, alterar resultados, e aí, gente, entra aquela coisa de estatística, né? Que você, não, separa para lá, vira para cá, tira esse dado, isso é falsificação de dado, que é uma coisa muito séria, né? A gente alterar os resultados que a gente teve. Então, todo resultado tem que ser registrado. Até aqueles não confiáveis têm que ser registrados. E você diz, não, por que esse resultado não é confiável? Ah, não, porque nesse dia eu não estava bem, passei mal e não acho que não fiz direito. Então faz de novo. Mas mantém o registro daquele resultado, né? Por que deu errado? E é engraçado até, porque se a gente for pensar dessa forma, muitas descobertas da ciência resultaram de experimentos errados, né? Por exemplo, a penicilina. O Alexander Fleming, o que ele fez? Ele saiu de férias e esqueceu uma placa de Petri lá com bactérias em cima da bancada. E como aquilo ficou lá um tempão, né, sem cuidado, cresceu um fungo. E ele viu que onde o fungo tinha crescido, devido àquele erro, formava um halo em volta do fungo, um círculo, né? E naquele círculo não cresciam bactérias. Por quê? Porque os fungos liberavam no meio, melhor dizendo, uma substância que impedia o crescimento das bactérias. E assim é que foi descoberta a penicilina, que salvou tantas vidas, né, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, onde ela foi muito utilizada. Então, os erros também são resultados, e a gente não pode simplesmente descartar um resultado negativo. E outra coisa importante que eu queria falar para vocês, que talvez, né, talvez não, que com certeza, pelo menos em um desses casos, se aplica, é valorizar a colaboração justa, ou seja, dar crédito e dar crédito corretamente a todos que contribuíram intelectualmente no trabalho. E, por outro lado, não incluir autores fantasmas, nem excluir quem teve participação relevante. Eu já vivenciei, gente, as duas formas, né? E a gente tem, eu vou falar para vocês, mas tem até alguns casos famosos de definição injusta de autoria. Um dos mais famosos foi com relação à descoberta do formato de dupla hélice do DNA, porque quem fez todo o trabalho, né, que levou à identificação por difração da dupla hélice de DNA foi uma cientista mulher, né, chamada Rosalind Franklin. E ela fez todo o trabalho que realmente possibilitou se descobrir o formato de dupla hélice, né, do DNA, mas ela nunca foi, durante a sua vida, reconhecida pelo Watson e Crick, que na verdade ganharam, né, a autoria. Claro que eles contribuíram também, mas não teriam conseguido sem o trabalho da Rosalind Franklin, que fez efetivamente a parte técnica que permitiu que eles, e as análises que permitiram que eles descobrissem o modelo de dupla hélice do DNA, que é uma ilustração das imagens de difração que ela analisou para comprovar que realmente havia esse formato da hélice do DNA, né? E, de certa forma, uma das coisas que eu sofri me sinto meio Rosalind Franklin, né? Porque quando eu estava também iniciando na carreira científica, sofri uma coisa semelhante por um casal, né, de pesquisadores, pessoas que eram casadas, e do meu laboratório, uma delas,
né, que pediu simplesmente para eu ajudar uma aluna que estava lá fazendo um trabalho a fazer uma determinada técnica de microscopia com o material dela. Então, eu analisei todo o material dessa aluna, naquela boa vontade, né? Você nunca espera que vão fazer isso com você, mas enfim, né? Então, analisei, expliquei, disse por quê, fiz correções, mostrei tudo para a aluna, quer dizer, não foi só chegar, olhar uma lâmina e tal, não. Eu fiz um trabalho junto com a aluna para caracterizar e ter um resultado confiável daquilo que ela queria. E a aluna sumiu, né? E depois eu vi o trabalho da aluna publicado sem o meu nome, né? Vejam só, as pessoas lá falaram dela essa desculpa, não, mas a gente só publica de quem teve colaboração intelectual. Me perguntaram alguma coisa, né? Então usaram o meu trabalho e não, o trabalho é meu, eu faço o que eu quiser, o resultado, né? Não me consultaram, eu tinha feito toda a explicação, dei toda a minha contribuição intelectual através da aluna, né? E as pessoas roubaram o resultado. A gente acaba deixando para lá, né? Mas é chato, né? E é muito, eu diria até deprimente você ver colegas que estão aí na academia até hoje roubando o resultado dos colegas. E outro caso que também foi até curioso, né? Mas nesse a minha reação foi diferente, né? No primeiro caso, eu não queria, na verdade, prejudicar a aluna, né? E entrar com uma ação, dizer que não me deram crédito, né? Pedir a retratação da publicação. Eu acho que, é, até por respeito à aluna que seria prejudicada, para mim não faria tão grande diferença, mas a aluna seria prejudicada no seu trabalho, eu deixei essa questão para lá. E de uma outra vez, né, um professor chegou para mim e falou: ah, não, vamos fazer um experimento assim, assim, assado e tal. Aí eu te dou uma substância, você vê se funciona lá com o protozoário. Eu falei: beleza, vamos fazer. Né? Então fiz o trabalho, incubei, processei, né, vi lá no microscópio, vi o resultado e tal. Temos o resultado final. Beleza. Aí, não, mas no trabalho eu tenho que incluir o nome de fulano porque ele estava uma vez conversando comigo num bar e disse que a gente poderia fazer assim, e aí eu quero botar o nome dele do trabalho. Eu falei, mas qual foi a contribuição dele do trabalho? Não, porque ele conversou e falou, tipo assim, né? Você está num bar e diz alguma coisa e não participa de nada do trabalho, e você vai botar o nome do cara só porque ele é seu amigo? Eu falei, meu amigo, então, olha, sinto muito, mas isso eu não faço. Então você procure outra pessoa. Eu já estava com os experimentos todos prontos, com resultados todos prontos. E eu falei, você procura outra pessoa que queira fazer esse trabalho com você, repete os experimentos, mas os meus dados você não vai usar. Dessa forma, não. Então, né, é como eu falo para vocês, a autoria de um trabalho científico deve refletir a contribuição intelectual real dos envolvidos. No entanto, né, infelizmente, é comum ocorrerem essas práticas indevidas, como inclusão de autores que não contribuíram, que é conhecida como autoria honorária, ou autores convidados, aqueles autores que não participaram, né? Mas que as pessoas às vezes querem colocar o nome motivada por hierarquia. Ah, não, o cara é chefe de laboratório, tudo que é feito aqui no laboratório tem que ter o nome dele. Tá errado, gente. Se o cara é chefe do laboratório, vamos dizer, ele conseguiu a verba para comprar um equipamento, a gente põe no agradecimento, tá? Mas se ele não deu uma contribuição efetiva, não supervisionou, né, não orientou, não fez um experimento, não deu participação nenhuma, né, é errado colocar o nome dessa pessoa no trabalho, né? Às vezes até por desejo, é engraçado isso, né? Por desejo de aumentar a chance de publicação. Não, o cara é um cientista lá, famoso, então se a gente
colocar o nome dele, o nosso trabalho tem mais chance de ser publicado. Mas, cara, né, não tem sentido isso, você colocar o nome de alguém para melhorar a sua chance. Seja honesto, né? Sempre. Exclusão de pessoas que efetivamente contribuíram, como no meu caso, e da colega aqui, Rosalind Franklin, né? Porque a gente não pode também excluir pessoas que colaboraram. Então, isso aí pode ocorrer por disputa de crédito, né? A pessoa que, não, eu que quero levar a fama, por conflitos pessoais, né? Fulano é meu amigo, é meu inimigo, ou por abuso de poder econômico, que também acontece, gente. Às vezes é muito complicado, né? Mas hoje em dia as universidades têm mecanismos, né, para coibir esse tipo de prática. Então, se você sofre esse tipo de prática, se você sofre esse tipo de opressão, se você sofre esse tipo de intimidação, se isso está ocorrendo de forma ilegal no seu laboratório, procure os canais, as auditorias da universidade e reclame, tá? Não fique quieto, mas reclame com razão. Tenha registros, né? Isso é importante, por isso que a gente falou o caderno de protocolo para comprovar o que você fez, né? Então, isso prejudica especialmente, né, aqueles que estão mais baixos na cadeia lá de comando no laboratório, estudantes, técnicos de laboratório e colaboradores de grupo minoritário. É muito chato você fazer alguma coisa e não levar o crédito sobre aquilo que você fez, sendo que você se esforçou e trabalhou honestamente, né? Então, para isso, gente, tem critérios internacionais de autoria que devem ser seguidos, né? Então, para você não dizer, baseado em quê? Tem critérios internacionais que devem ser seguidos quando você fala dessa coisa de justificação de autoria. Então, um deles é o Comitê Internacional de Editores de Revista Médica, o ICMJE. Segundo, né, esse comitê, quem é autor? É autor quem atende a todos os 4 critérios, ou seja, contribuiu para a concepção, desenho, aquisição, análise ou interpretação dos dados. Então, você tem que participar de uma dessas etapas. Você tem que contribuir na redação ou revisão crítica do conteúdo intelectual. Também é outra parte que você tem que participar. Aprovar a versão final que vai ser publicada. Então, quem é autor tem que participar disso. Por quê? Porque você também é responsável. Você está assinando, né? Que quando você bota seu nome lá, você está assinando que você concorda com a credibilidade, com a assertividade daqueles dados. Compromisso com a responsabilidade por todos os aspectos do trabalho. Então, quando você entra como coautor num trabalho, aquilo quer dizer que você é responsável por tudo que está ali. Então, algumas boas práticas de reconhecimento: discutir e definir autores e ordens de autoria no início do projeto, ou seja, quando você vai começar a fazer, você vai dizer, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano supervisiona, fulano coleta, fulano, enfim, né? E reavaliar ao longo de desenvolvimento, porque, claro, pode ser que alguma coisa nova surja, alguém que ia contribuir não pode contribuir, outra pessoa que não ia contribuiu, isso tem que ser reavaliado. Usar sistemas de autoria contributiva. Isso aí já são sistemas mais especializados, né, como Credit Taxonomy, que especificam o papel de cada autor. Ou seja, você tentar, quando vai fazer o projeto, já definir o que cada pessoa vai fazer. Quem vai cuidar da redação, quem vai cuidar da metodologia, quem vai cuidar da análise de dados, quem vai supervisionar, para não chegar nessa coisa, né? Tipo assim, eu faço todos os experimentos, tenho todo o trabalho, aí no final, não, você vai falar fulano, você vai colocar fulano, porque eu encontrei com ele num bar, aí tive uma conversa com ele, me deu umas ideias, assim, ele é meu amigo, então você bota ele no trabalho. Cara, né? Isso chega a ser uma afronta, né? Então, todos os colaboradores, o ideal é que você, antes de começar o trabalho, discuta
com todo mundo quem que vai fazer o quê. Incluir colaboradores menores nos agradecimentos, com consentimento e reconhecimento claro. Quem é o agradecimento vai para quem? Para um técnico que fez lá uma leitura no aparelho, mas não sabe nada do seu experimento, não deu nenhuma contribuição intelectual, não participou dos dados finais, então esse cara merece o reconhecimento, sim, mas vai ser nos agradecimentos. Se ele não teve efetivamente uma contribuição, não teve mesmo, né, uma contribuição intelectual. Tá? O chefe que, sei lá, comprou um equipamento e deixou você usar, sem o qual o seu trabalho não seria possível. Beleza, vai para o agradecimento, tá? Mas ele não é autor do seu trabalho, porque ele não participou da discussão, da supervisão do seu trabalho. Então, a autoria compulsória, que é exigir a inclusão de orientadores ou chefes sem justificativas, deve ser sempre evitada. E deve-se sempre manter registros de quem contribuiu, como ata, e-mail, cronograma. Então, esse registro, né, dos resultados é importantíssimo. E aqui só algumas referências relevantes, né, da ICMJE, a gente tem nessa página aqui para vocês, www.icmje.org recommendations, né? Você vai lá no icmje.org, na página em si você vai encontrar outras coisas interessantes. A gente tem um comitê de publicações em ética, aqui é HTTP, né? publicationethics.org, também não é difícil, né? E outra referência aqui da revista Nature, né, de 2019, já faz um tempinho, crédito quando crédito é devido, um artigo que saiu na Nature para vocês, né, observarem. Então, gente, é isso, né, que a gente tinha para dizer para vocês. É lógico que tem muito mais coisa para a gente saber na nossa disciplina, mas a gente espera aí que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.